Numa sociedade com desejos e buscas incessantes de ter informação, será que somos ainda uma sociedade que tem dificuldades para ler? Esse é o assunto do CJC News Reportagem de hoje. Muito boa noite, está começando mais uma edição do CJC News. Seja bem-vindo ao nosso jornal. Hoje a gente separou o dia para falar sobre leitura no Brasil. A leitura ela é sempre um ponto crucial nas escolas, que pais falam que filhos precisam ler, sair do celular. Mas é uma cultura brasileira, a leitura. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Você é meu convidado a participar hoje, conferindo várias reportagens que temos sobre esse assunto. A valorização do livro, as campanhas políticas e sociais para evidenciar e fortalecer a prática da leitura. Ela, por exemplo, está sendo praticada por menos pessoas no Brasil. Você sabia disso? Segundo os últimos dados divulgados, 53% das pessoas não leem nem a metade de apenas um livro. Veja só. É a primeira vez na série histórica, que começou em 2007, que o levantamento conclui que a maioria dos brasileiros não leem livros. A pesquisa considera tanto a leitura de livros impressos quanto digitais, além de não restringir gênero, incluindo didáticos, Bíblia e religiosos. Considerando a estimativa populacional brasileira, os dados apontam que o país tem atualmente 93 milhões de leitores, considerando a população com 5 anos ou mais. Nos últimos 4 anos, houve uma redução de 6 milhões de leitores no país. Entre as faixas de 11 e 13 anos e 70 ou mais, não houve queda no percentual. A leitura motivada pelo gosto diminuiu quanto à maior faixa etária dos indivíduos. Entre as crianças de 5 a 10 anos, 38% dizem ler por esse motivo. Durante a adolescência e até os 24 anos, esse índice varia de 31 a 34%. Os responsáveis pela pesquisa notam uma queda na identificação da escola como um lugar de referência para a leitura. Os dados mostram ainda que a indicação de livros pela escola tem um peso cada vez menor na motivação. Acompanhando a queda no percentual de leitores no país, o número médio de leitores por gênero também caiu. Apesar disso, as mulheres continuam lendo mais que os homens. A média anual de livros lidos por pessoa caiu para quase 4, a menor da série histórica. Nos 3 meses anteriores à pesquisa, a média foi de 2 livros por pessoa. Em comparação internacional, o Brasil está atrás de países como Argentina, Colômbia e México em índice de leitura. Pois é, essa é uma triste realidade, não? A gente acompanha a evolução e todas as campanhas de livros aqui no Rio de Janeiro. Tivemos recentemente a Bienal do Livro, foi muito interessante mostrar o avanço editorial, campanhas, projetos de atrair a atenção de crianças e adolescentes para a leitura. Por quê? Porque parece que a classe adulta perdeu um pouco esse costume ou o hábito de ler. E é algo muito indicado por especialistas para relaxar a mente, para expandir vocabulário, fazendo com que a criatividade seja estimulada. Não digo apenas de leitura de jornais, notícias. Agora, com a era digital, livros passaram a dar espaço para e-books, que você com um celular ou com um aparelho, você pode ter vários ali na palma da sua mão. Mas será que isso está beneficiando a sociedade? Pelos números, a gente vê que tem recursos, mas o que está faltando é um pouco de interesse. Vamos para a nuvem de palavras. Joga aqui na tela. Olha aí. Leitura está bem no centro, mas vamos falar as palavras em volta. Hábito, comparação, livros, escolas. É muito comum nas escolas terem projetos de leitura para a disciplina oficina de leitura, redação, em que os alunos precisam ler alguns livros. Tem escolas que colocam um livro por bimestre.
Tem outras que escolhem 2 ou 1 no ano. O importante é aproveitar esse espaço para estimular. A gente tem aqui, ó, formação, incentivo, impacto na tecnologia é um exponencial agora. Além de e-books, também tem audiobook, né, que é o livro falado, você só ouve. A gente tem infraestrutura, projetos, iniciativas, bibliotecas. Você lembra da última vez que você foi a uma biblioteca? Lembra como era? Você chegava na recepção, procurava um bibliotecário ou bibliotecária, falava o nome do livro que você queria e ele te indicava o corredor para você ir buscar. Era muito interessante. Era uma realidade bem bacana. No Rio de Janeiro ainda existem algumas bibliotecas, mas antigamente tinham em vários colégios. Era muito legal. Vamos falar agora sobre a leitura nas escolas. É uma prática, às vezes uma exigência, mas precisa, né? Olha, no ambiente escolar, ofertar a leitura e criar espaços significativos para a prática de formação de leitores requer condições materiais e sociais específicas. Com isso, o gestor escolar, o diretor, o supervisor e toda a equipe pedagógica devem garantir esse direito aos alunos. Vamos acompanhar. Para muitos estudantes, a escola é o principal, quando não o único, local de acesso aos livros. Além disso, nem todas as famílias conseguem introduzir as crianças no universo da leitura de forma adequada. Para assumir esse protagonismo e inserir os estudantes no universo leitor, a escola deve se organizar para que o trabalho de leitura seja constante e se torne mais complexo ao longo do processo de escolarização. Projetos de incentivo têm se tornado ferramentas centrais para ampliar o contato dos alunos com os livros. Entre eles estão as rodas de leitura, debates, clubes literários e bibliotecas temáticas, que oferecem um espaço mais atrativo. O papel docente é fundamental nesse processo. Pesquisas apontam que os professores aparecem entre os principais responsáveis pela formação de leitores, atrás apenas da família. Quando atuam como mediadores, conseguem aproximar os estudantes da leitura de forma menos obrigatória e mais prazerosa. Também se destacam os métodos de ensino que valorizam a escolha do aluno, a leitura compartilhada e o uso de recursos lúdicos, como dramatizações e oficinas. Essas estratégias ampliam o repertório cultural e fortalecem habilidades de interpretação e escrita. Com projetos contínuos, professores engajados e métodos de ensino adaptados, a escola cumpre a função de formar leitores críticos e ampliar o acesso à literatura entre crianças e jovens. Aí, essa possibilidade de crianças terem acesso aos livros, e não só isso, mas a dinâmica escolar contribui muito. É tão bacana a gente ver crianças, quando pequenas, ganharem livrinhos, livretos, historinhas, né? Por exemplo, eu na época tinha muitos gibis. E aí você vai se envolvendo, né, com aquele hábito de sempre estar lendo alguma coisa. Hoje a gente tem nas escolas esses movimentos e isso é fortalecer o hábito de leitura. Às vezes a gente perde oportunidades porque não tem aquela informação e a leitura permite você ter esse acesso e, consequentemente, ser beneficiado. A informação, o conhecimento é algo que ninguém pode tirar de nós. E quanto mais lemos, mais sabemos. No passado, as histórias e os conhecimentos eram passados de pai para filho, na oralidade. Hoje nós temos o benefício da leitura. Tá certo, tem muita coisa na internet. Mas você já reparou numa grande diferença entre internet e o livro publicado? Hoje qualquer um pode se dizer especialista, escrever um blog e dizer algumas inverdades. Mas no livro, o conteúdo precisa ser emitido e enviado para um editor que vai ler o livro inteiro, ver se tem coerência, coesão, ver se o que diz tem evidência para ser publicado, passa por um revisor, depois vai para um revisor final e aí sim é publicado. Não tem como entrar besteiras em livros. Já na internet, parece que é mais fácil.
Por isso que a gente precisa avaliar bem o que lê na internet, mas o livro ainda é uma ótima opção. Vamos seguir, gente. Vamos falar sobre tecnologia, já que falamos de internet. Olha, a tecnologia possibilitou o surgimento de novos suportes de transmissão textual e a substituição do livro pela imaterialidade das mídias na forma de e-books, audiolivros, blogs e outras plataformas online. Essa transformação trouxe benefícios e desafios. Por um lado, a digitalização democratizou, permitiu o acesso à informação para geral. Hoje, qualquer pessoa com conexão à internet pode acessar uma ampla variedade de obras, artigos e notícias de qualquer lugar do mundo. Até quando o texto está em outro idioma, o próprio site ou sistema operacional ou até a plataforma que acessa a internet já traduz. Pois é. Além disso, e-books e audiolivros oferecem conveniência, permitindo carregar milhares de títulos em um só dispositivo ou ouvir conteúdos enquanto realizam outras atividades. Eu tenho um comentário sobre esses equipamentos que você carrega milhares de livros. Tem gente que costuma ler um livro por vez. E aí, a plataforma, né, e o equipamento talvez não vai beneficiar tanto. Mas tem pessoas que leem 2, 3 livros simultaneamente. Eu gosto de ler, às vezes, 2 livros ao mesmo tempo. Facilita, não preciso carregar tudo. A questão é que, mesmo com todas essas vantagens, a substituição do livro físico levanta questões sobre preservação da cultura literária. A imaterialidade, o fato de não conseguir pegar no livro, no papel, pode gerar preocupações sobre durabilidade e conservação, já que formatos digitais podem se tornar obsoletos ou se perder por falhas tecnológicas. O impacto na concentração também gera uma preocupação. Os estudos indicam que a leitura em telas pode reduzir a profundidade do entendimento devido às interrupções e ao caráter fragmentado da navegação digital. As redes sociais exercem influência através de plataformas que impulsionam o interesse por livros, mas reforçam também o consumo rápido e superficial. Apesar dos desafios, a digitalização, pegar o livro e colocar nas telas, né, de forma que você vê no celular, segue como tendência e os seus benefícios não o transforma em vilão. Olha, é muito prático você ter um livro no celular. Hoje eu leio um livro no celular e enquanto estou no trânsito, não dirigindo, né? No trânsito, ou estou esperando numa fila de atendimento, alguma coisa, estou ali lendo. Facilita. É prático. Agora, a questão são as interrupções. Eu precisei desativar as notificações que aparecem em cima da tela, porque toda hora o olho pula para cima porque aparece, tem um movimento. Se quer ler, é melhor usar alguns recursos do celular, desativar a notificação, mensagem e tudo mais, botar no modo avião, talvez, que é se dedicar aquele tempo só para leitura. Isso é uma coisa que a gente parece que vem perdendo o hábito. Lembra como antigamente, talvez você não lembre, mas quem estudou História da Comunicação, era comum, dentro da casa, não ter TV. Tinham na casa um rádio. Isso na década de 50, mais ou menos, 60 veio a TV, né? 40, 50, estava lá o rádio. A família sentava em volta do rádio para ouvir telenovela, notícias, programas, variedades, música. Chegou a TV, as pessoas começaram a ver a TV e, ao mesmo tempo, ouvir e fazer outra coisa. O rádio está tocando, a pessoa está limpando a casa, está fazendo alguma coisa, está estudando e está ouvindo a música. Percebe que a atenção começou a ser dividida. É bacana isso? É, porque a gente consegue estar conectado em várias coisas ao mesmo tempo. Porém, nada é profundo. E a internet traz tudo isso para dentro de um celular. Não só a internet, mas a tecnologia, fazendo com que você se perca muito facilmente
na sua leitura. Olha, vamos seguir aqui, gente. Quantos livros você lê em um ano? Aproximadamente. Essa foi a pergunta que a gente foi para as ruas para saber. Vamos ver as respostas? Ultimamente eu tenho estado um pouquinho atrasada, mas eu gosto muito de ler uns 3 a 4 livros. Eu só acho que o povo está um pouquinho preguiçoso, né? O brasileiro gosta de facilidade. Ele vê, ele não lê. E ultimamente, conforme a corrida do tempo, não está dando para a gente ter muita leitura. A dificuldade está muito grande, mas a cultura acho que tem que vir de pequeno. Então tem que botar a criança de pequeno já para pegar aquele ritmo para ir lendo. Eu leio acho que no máximo 10 livros por ano, cara. Eu sou acostumado a ler livros de fantasia. Eu cresci com leitura dentro de casa, então para mim sempre foi uma coisa muito natural. Só que apesar disso eu não consigo me prender muito a muitos livros. Eu acho que é de muito amplo acesso. Eu não sei necessariamente o que seria possível fazer para liberar mais esse consciente. Uns 3, 4 por ano, assim. Mas não muito, não leio muito não. Você acha que é um ato importante? Sim, eu acho que ele ajuda muito até na nossa pronúncia, ajuda muito a gente ter mais conhecimento também. Eu leio em média de uns 2 a 3 livros no ano e eu gosto muito do gênero de romance, nos ajuda na pronúncia, no dia a dia, né? Nos ajuda também na criatividade, de como falar bem, né? Tudo isso. Eu não gosto de leitura física, de livro físico, eu prefiro audiobook, que inclusive é uma tendência para quem não tem tempo de fazer essa leitura do livro físico. É uma base de uns 4, 5 livros. Um hábito importante, em modo geral, em tudo, assim, que você consegue aprender mais na sua fala, na escrita, no português em si, né? Hoje em dia o português está muito incorreto. Hoje em dia eu acho que a leitura ajuda muito nisso. Tá aí. Agora, algumas respostas ali são curiosas, né? Olha, eu não gosto muito de leitura, não, mas leio uns 4, 5 livros. Depende do tamanho dos livros que são pegos para ler, né? Tem livreto de 20 páginas e tem livros de 360 páginas. Aí eu conto 4 livros no ano de 15 páginas cada um, deu 60 páginas. Eu pego 2 livros de 360, são 720 páginas. A gente não está nem perguntando a quantidade de páginas, a quantidade de livros, certo? Então, a gente aceitou aí todas as respostas. O que uma participante falou que chamou a atenção são os audiobooks. Realmente, quem não tem o tempo de parar para ler, porque, gente, é incrível, né? Hoje você tem máquina de lavar, máquina para lavar louça, máquina para fazer arroz, você tem air fry, você tem micro-ondas, você tem tudo muito prático para fazer. Mas não tem tempo. Antes não tinha nada disso e tinha tempo para poder ler. É incrível como tudo aumentou, né? Tudo perdeu o valor, até o tempo hoje parece que perdeu o valor, você já não consegue aproveitá-lo. Você tem tanta praticidade, você tem o telefone que você pede a comida e chega na sua residência, você não precisa nem fazer. E aquele tempo? Às vezes é um tempo que a gente perde em redes sociais, podendo ter um pouco de informação, de história, desenvolver a criatividade. É bom demais, gente, vale a pena. Ah, mas eu não gosto muito de livro científico. Lê ficção. Vai atrás de algumas histórias de suspense, drama, comédia, aventura. Quer que seus filhos leiam? Comece a ler perto deles. Lê para eles dormirem. Pode parecer que não, mas é um hábito que você vai deixando como legado. Vamos seguir aqui, minha gente. Olha só, a leitura segue como uma das ferramentas mais importantes para a formação cultural, intelectual e social da população. E iniciativas que incentivam esse hábito têm ganhado cada vez mais destaque no Brasil. Projetos e campanhas que aproximam o público dos livros ajudam a ampliar o acesso à literatura, principalmente em um cenário em que a tecnologia compete pela atenção dos leitores e onde ainda existem desafios relacionados à educação e à democratização do conhecimento. Vamos ver.
Um exemplo da força desses movimentos é a Bienal do Livro, considerada atualmente o maior evento literário do país. Reunindo editoras, autores e leitores de todas as idades, o evento se consolida como um espaço de encontro entre cultura, educação e entretenimento, além de ser uma vitrine para a literatura nacional e internacional. Na edição de 2025, a Bienal atingiu um recorde histórico de público, recebendo cerca de 740 mil pessoas, um crescimento de 23% em relação à edição de 2023. O sucesso também foi refletido nas vendas. Aproximadamente 7 milhões de exemplares foram comercializados ao longo do evento, evidenciando não apenas o interesse, mas também a disposição dos brasileiros em investir em livros. Esses números reforçam a relevância de iniciativas que incentivam a leitura e demonstram que, quando há acesso e estímulo, o público responde de maneira expressiva. Especialistas ressaltam que a valorização da literatura é essencial para o desenvolvimento crítico, educacional e cultural do país. E eventos como a Bienal do Livro mostram que o caminho para fortalecer esse hábito já está em construção. Olha, eu tive a oportunidade de ir à Bienal do Livro desse ano, 2025, e eu fiquei impressionado. A Bienal é um evento que acontece, pelo nome a gente já sabe, né? A cada 2 anos. A questão é que, neste ano, os estandes foram muito bem projetados. O espaço externo contribuiu muito, até roda gigante teve nessa Bienal. Não andei na roda gigante, mas pude passear pelos corredores ali e ver. Uma outra coisa que me chamou a atenção na edição de 2025 foi o preço dos livros. Nas edições anteriores, eu achava os livros extremamente caros sendo vendidos na Bienal. Geralmente, é o período em que as editoras lançam livros e os lançamentos, às vezes, são mais caros mesmo, depois que eles ficam um pouco mais baratos. Mas lá era possível comprar boxes de livros por um preço bem acessível. E foi muito bacana ver a interação de gerações diferentes, crianças e adultos se igualando na curiosidade, vontade de mergulhar naquele universo de literatura. Sabemos que nem todos os livros que são comprados na Bienal serão lidos, mas a iniciativa e a cobrança do livro na estante vai martelar na cabeça desse pessoal até eles terminarem de ler. Bom, ainda tem mais informações sobre leitura aqui no Brasil. Gente, apesar da leitura ser um direito fundamental e um pilar, uma coluna essencial para o desenvolvimento social e educacional, o acesso a livros e bibliotecas públicas no Brasil ainda é marcado por profundas desigualdades regionais e estruturais. Enquanto estados do Sudeste concentram a maior parte das livrarias, bibliotecas bem equipadas e eventos literários, o Norte e o Nordeste enfrentam escassez de recursos e infraestrutura precária e desafios históricos no combate ao analfabetismo. A desigualdade também se reflete nos índices de alfabetização. Segundo dados recentes, o Nordeste apresenta as maiores taxas de analfabetismo do país, além de uma das maiores diferenças de desempenho em leitura entre alunos de alta e baixa renda. Outro desafio central é a falta de infraestrutura nas bibliotecas públicas. Muitas funcionam como acervos desatualizados, número insuficiente de exemplares e ausência de espaços adequados para leitura, estudo ou até para atividades culturais. Em áreas rurais e comunidades periféricas, é comum que os moradores não tenham nenhuma biblioteca pública próxima ou sequer acesso a livros físicos. Apesar do cenário adverso, iniciativas de incentivo à leitura têm surgido em diferentes regiões. Em algumas cidades, ônibus-bibliotecas, já viram? E ações em escolas públicas ajudam a levar livros a quem mais precisa, especialmente em regiões de difícil acesso. Os especialistas apontam que políticas públicas de longo prazo, com foco na redução das desigualdades regionais, são fundamentais para transformar esse panorama. Os investimentos em formação de mediadores de leitura, modernização de bibliotecas e a ampliação do acesso digital são passos importantes para garantir que a leitura seja, de fato, um direito acessível a
todos os brasileiros. Existe uma cultura em alguns países da Europa, eu acho muito interessante. Eu já vi aqui em São Paulo algumas sinais desse tipo de movimento. É colocado na calçada da rua uma estante. E aí as pessoas colocam os livros ali. Eu tenho o livro em casa, não quero mais o livro, porque eu já li, eu vou lá e deixo. Outra pessoa passa, olha para aquela estante. Na verdade, eu não sei bem como é que era o nome. Eu sei que cristaleiras é para colocar cristais, né? Taças, copos, né? De luxo. Mas é basicamente assim, porque ela é fechadinha, a pessoa abre por causa da chuva, né? E tudo mais, e pega o livro, olha e fala assim, vou levar esse livro. E não paga nada. É uma troca. Eu fui uma vez numa universidade aqui na zona norte do Rio de Janeiro e tinha uma biblioteca aberta. Essa biblioteca, você poderia chegar lá, pegar um livro, ler e depois devolver. Mas também poderia pegar o livro para você e levá-lo. Não era roubo, não era furto, não era nada, era simplesmente uma troca. Colocavam livros, levavam livros e praticamente faziam quase um incentivo. Você levava um livro e aí você pegava um outro, para que aquilo nunca acabasse. Gente, é uma experiência muito interessante, até porque você pode esquecer tudo. Se você esquecer celular, alguém pode pegar, levar, reprogramar o celular e nunca mais devolver. Agora, livro é uma coisa que as pessoas não costumam muito levar assim, mas são poucos os que sabem o poder que existe na informação que tem nos livros. E quando você termina de ler um livro, você fica motivado a ler o próximo, porque às vezes é uma luta tão grande para fazer a leitura que nem que você pegue um livro mais fininho, reduzido, pequeno. Você completa aquele livro, você fica, nossa, eu consegui, vou pegar um outro. Você descobre tantas coisas, acrescenta tanto na vida, que você acaba criando esse hábito. E hábito criado é difícil de tirar. Vamos seguir, gente, olha só. Na sua opinião, por que os brasileiros leem poucos livros? Essa foi outra pergunta que a minha equipe foi às ruas e trouxe as respostas. Falta de hábito, né? Vai dar uma escada da internet. Quem quer ler hoje, lê na internet. Eu sou um, que quando eu quero ler algo, eu leio da internet. Eu acredito que a ansiedade, os problemas tomam conta do ser humano, impedindo dele botarem outras coisas dentro da cabeça. E do coração, né? Porque quando você lê, você também bota no coração. Eu acho que é criação, cultura, né? Isso depende, isso depende muito da criação, da forma, né? Das condições de cada um. E muitas vezes as condições ela pode transformar e mudar também, né? Então muitas vezes, com certeza, condições do cidadão. Falta de costume, não tem a sabedoria de ficar lendo os livros por causa da internet. E às vezes não tem essa mania de ver as coisas antigamente, que lia mais livro, não existia televisão, essas coisas. Pois é, essas opiniões aí são bem interessantes, né? Por exemplo, hoje tem internet, não se lê livros, ou uma boa parte não lê livros, porque tem um celular, está preso num celular. E na década de 90, quando não era comum e não tinha um celular aqui no Brasil, ou pouquíssimas pessoas, uma ou outra tinha, e não tinha como ficar na internet, que a internet não era nem a internet que é hoje. Por que as pessoas não liam? Ah, televisão. Ficam muito na televisão. Ok. Então vamos voltar no tempo. Por que antes da TV não liam? Era o rádio. Volta mais um pouquinho. Quando só tinha jornal e revista. Ah, mas naquela época poucas pessoas sabiam ler, tinham oportunidade de estudo. Então a gente agora salta para o futuro. Hoje, a matrícula das crianças na escola é um direito. E a União, Prefeitura, Estado, Governo Federal é obrigado a dar uma vaga na escola para a criança estudar. E aí eu vou concordar com alguns participantes do nosso Povo Fala. O costume de ver essa prática em casa.
Já viu aquela mãe que fala assim, você tem que comer legumes, mas ela mesma não come? Você tem que se alimentar bem, mas ela se alimenta mal. A criança, ela vai ouvir, mas vai fazer o que vê. Então aí é uma brecha que a gente pode seguir, aproveitar para estimular as crianças e adolescentes a lerem. Que eles possam nos ver lendo. Isso vai, talvez eles não deem muita atenção, mas com o passar do tempo, toda a semente acaba germinando.